preso suspeito de cometer vários assaltos no Espinheiro, Campo Grande, Hipódromo, Derby e Graças. Segundo a polícia, ele é mais conhecido como Pestinha. Vocês lembram daquele filme, O Pestinha? Lembra do filme? Que é um menininho, é um galeguinho. Pois bem, esse rapaz, ele era conhecido pelos seus roubos, pelos seus assaltos como O Pestinha. E costumava roubar usando uma faca peixeira. O suspeito, né, ele é identificado por Pestinha, ele é conhecido, o nome dele é Danilo e o vulgo dele é Pestinha. Então é uma pessoa extremamente perigosa, ele estava inclusive em liberdade condicional e foi expedido novo mandado de prisão para ele porque ele não cumpriu com os termos da liberdade condicional dele. Ele já tem condenação por crime de roubo e condenação também por tráfico de drogas. Ele estava aqui praticando roubos nessa região aqui, fazendo uso sempre de uma arma branca, de uma faca peixeira. Pelo menos na delegacia a gente tem uns 8 inquéritos, né, contra ele. E deve possivelmente aparecer outras pessoas, outras vítimas dele. Eu começo falando sobre a coletiva da Polícia Civil que apresentou detalhes da operação que prendeu quadrilha suspeita de estelionato, corrupção, furto qualificado. Lembrando que tem 2 advogados presos. Existe também uma medida cautelar da Justiça contra um promotor público. O caso está sendo mantido em segredo de justiça porque essa medida foi cumprida na casa do promotor. E o promotor também foi mantido em sua casa, me parece que é uma prisão domiciliar, mas eu vou saber mais detalhes ao vivo agora com a repórter Suelen Braille. Boa tarde, Suelen. Isso mesmo, Cardinal. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É uma história muito intensa, podemos dizer assim. A polícia conseguiu chegar até esse grupo da Operação Ponto Cego através de uma primeira operação que foi denominada de Passe de Mágica. Eu vou ter que contar tudo do início para quem está em casa poder entender. Essa Operação Passe de Mágica foi deflagrada em março desse ano e aí a polícia conseguiu desmembrar esse grupo e prender 4 pessoas que seriam envolvidas com estelionato de idosos que iriam para a instituição financeira e aí eles trocavam de fato como um passe de mágica os cartões de crédito desses idosos para poder obter vantagens, né, como empréstimo e tudo mais. Essa operação foi deflagrada e concluída, mas foi através dessa, passe de mágica, que a polícia acabou deflagrando a Ponto Cego. E aí ela descobriu que essa operação da passe de mágica era muito maior. O que aconteceu? Chegaram a 19 nomes que foram os presos dessa operação. Desses 19, 7 são detentos. E aí a coisa começa a ficar muito maior. O que acontece? Vamos lá, vou dar alguns nomes só para situar quem está em casa. Esse grupo que foi desarticulado nessa operação de sexta-feira tem envolvimento com 6 crimes, pelo menos: estelionato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, furto e advocacia administrativa, já que 2 advogados, uma mulher e um homem, foram presos. O que acontece? A polícia descobriu, através desse esquema dessa operação, que o negócio era muito maior. Como eu falei, na operação passada, tinham já presos, né? Pelo menos 4 presos, 2 estavam foragidos. E aí esses 2 que foram foragidos foram presos nessa operação. E aí o que acontece? A polícia chegou até o nome desse promotor através de escutas telefônicas da Operação Ponto Cego. Por quê? O que acontecia? Esses 2 advogados faziam o seguinte: já tinham pessoas presas da Operação Passe de Mágica, ok? E aí esses advogados, que eram advogados desses detentos, acabavam tentando negociar com esse promotor facilidades, como que, por exemplo, os presos da operação passada, eles estavam em diversos presídios, cotel, estavam no complexo prisional, estavam distribuídos aqui pelo Estado. E aí os advogados, segundo a polícia, chegavam para esse promotor e diziam: vamos facilitar a prisão do meu cliente, tenta colocar todos eles juntos. E aí o que aconteceu? Esses presos que já foram da operação passada estavam todos no mesmo pavilhão e, pasme, na mesma cela do PEJALB, que fica dentro do complexo prisional do Curado. E aí a polícia conseguiu fazer esse mandado de busca e apreensão na casa desse promotor e também no escritório do Ministério Público. E aí apreendeu um vasto material. A gente também tem imagens do material que foi apreendido durante essa operação, né? E a gente observa cartões de crédito, muita coisa. A gente conversou também com a delegada desse caso, ela deu entrevista para a gente, terminou daqui a pouquinho, durante o programa a gente vai mostrar, e também com o procurador
de onde o promotor trabalhava. Ele, inclusive, chegou a citar nomes, falou que foi uma surpresa muito grande para o órgão e jamais esperava que isso chegasse a acontecer embaixo do nariz dele. E digo mais, Carnot, esse promotor já foi afastado, inclusive, das atividades até que seja investigado, e aí ele tem foro privilegiado. E esse promotor disse que hoje vai ter uma coletiva na Procuradoria-Geral para traçar aí os rumos dessa operação, já que agora qualquer coisa que se refira ao promotor fica a cargo da promotoria. A gente volta com você. É um constrangimento muito grande, a morte de um policial militar muito conhecido, bastante conhecido, um rapaz muito bonito, né? O PM tinha mais de 80 mil seguidores em redes sociais. Ele morreu no bairro de Boa Viagem. Ele foi encontrado bastante alterado. Tem até alguns vídeos, ó. Essa é a conselheira Aguiar, ó. Olha só, ele no meio da rua, de madrugada. Hoje de madrugada, ó. Aí ele tentou invadir um prédio na conselheira Aguiar, em Boa Viagem, e acabou sendo socorrido por uma viatura da PM. Quando ele foi socorrido, ele estava como se estivesse num surto. Você vê que não é normal, a pessoa, ele passava para lá, passava para cá, corria. Aí quando ele tentou invadir o prédio, a viatura foi lá e levou ele, como ele estava em surto, levou para o hospital. E no hospital, ele faleceu. Ele, inclusive, no treinamento de tiro, ele tinha muitos vídeos, fotografias que colocava, né? Eu vou mostrar um trecho agora para vocês, o pânico entre moradores lá em Boa Viagem. Acompanhe comigo nesse Sobe Som, vê. Um dos moradores, né, gritando, né, invasou, ladrão. Foi quando ele voltou, né, e tentou já, e foi quando ele quebrou esse portão aí de fora, né. Quebrou o vidro, não, o vidro foi para entrar. Para sair foi quando ele quebrou esse portão, né, o maior, né, dos carros. Ele estava ferido onde? Não, ferido, acredito que na perna, é o que sangrava, né, justamente por ter quebrado esse vidro daqui, né, o interno, né. Ou seja, ele mesmo se feriu, né? Num primeiro momento, o diagnóstico da morte é o infarto, mas você vai acompanhar ainda hoje mais detalhes, mais informações que a nossa produção ainda apura. A sede da Inferno Coral foi assaltada por cerca de 10 homens armados numa arruda. Durante o crime contra a torcida organizada, algumas pessoas chegaram a ser agredidas. Segundo as investigações, os bandidos que invadiram a sede da torcida organizada Inferno Coral estavam usando fardas da Polícia Civil. Os criminosos renderam entre 4 e 6 integrantes da Inferno Coral, que estavam no local. Em seguida, roubaram 208 bandeiras e 53 faixas, além de camisas da torcida organizada. O material foi colocado dentro deste caminhão-baú, que consta como roubado. O veículo foi encontrado horas depois pela Polícia Civil, dentro de um galpão, no bairro do Ibura, no Recife. Uma pequena parte do material roubado foi recuperada. Um homem responsável pelo galpão foi detido e levado para a Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva. Segundo a polícia, este gol também foi usado pelos suspeitos durante a ação criminosa. O carro foi apreendido no Pina. 2 homens estavam no veículo e foram detidos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra as bandeiras e faixas roubadas dentro de um galpão. Suspeito temos, são integrantes da torcida jovem. Isso já foi mostrado em redes sociais, alguns produtos do roubo praticado lá na Inferno Coral. Você tem participação em alguma coisa? Eu não, senhor. Você nem o que está acontecendo. Você é integrante da torcida jovem? Não. Você participou de alguma coisa? Não. Participou dos roubos das bandeiras na sede da Inferno Coral? Não. Olha, acontecendo reunião no aeroporto do Recife, onde será apresentada a conclusão do inquérito da queda do avião do governador Eduardo Campos. A nossa reportagem falou com o irmão de Eduardo Campos, o advogado Antônio Campos, e ele acredita que o avião foi sabotado. Eu tenho uma forte convicção de que o acidente de Eduardo foi o chamado acidente previamente provocado. É um acidente em que programam o avião para ele vir a se acidentar. Sendo assim, minha convicção é que houve sabotagem no acidente aéreo de Eduardo Campos. Contudo, respeito e venho aqui
convocado formalmente o Dr. Rubens, a quem muito respeito, um delegado sério, digno, que vai apresentar suas conclusões. É possível também, o que é muito comum nesses casos, que o Ministério Público Federal e o juiz que está prevento para o caso, que é da 5ª Vara Federal de Santos, peça diligências complementares. Bom, o advogado Antônio Campos, irmão de Eduardo Campos, já está prevendo que mesmo havendo a conclusão do inquérito, já vai ter novas diligências pedidas. Até porque ele próprio, ele é família, é irmão, acredita que houve uma sabotagem. E é evidente que se você fala sabotagem, é homicídio. Mas se você sabota um avião, o avião cai, você está falando que mataram. Ele está fazendo uma acusação seríssima de que o irmão dele, o ex-governador do estado de Pernambuco, foi assassinado. E o fogo destruiu a sede da torcida jovem do esporte na Rua da União, bairro da Boa Vista. Olha aí, Recife, Boa Vista, Recife. Esse incêndio foi na madrugada de domingo. Pelo menos 6 homens encapuzados, armados, renderam o ponteiro, tocaram fogo no local. O corpo de bombeiros foi acionado, mas as chamas já tinham sido controladas por populares. Muita coisa foi destruída, mas não houve feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo delegado Paulo Moraes. Eu vou trazer mais informações sobre esse caso, até porque eu já mostrei para vocês que invadiram e roubaram a torcida Inferno Coral do Santa Cruz. E teve gente presa. E a informação do delegado Paulo Moraes, que foi o pessoal da torcida jovem que praticou a invasão. O que está acontecendo? Então teria sido o quê? O incêndio, uma represália? Tudo isso está sendo investigado. E um outro incêndio atingiu 2 casas e uma oficina no Ibura de Baixo. Mais de 40 mil litros de água utilizados pelo Corpo de Bombeiros para apagar esse incêndio. Veja comigo. O cenário no terreno é de muita destruição. Ainda hoje pela manhã, era possível ver um pouco de fumaça saindo dos entulhos. A oficina ficou completamente destruída. O fogo também atingiu essas 2 casas, que ficam no terreno e que pertencem a pessoas de uma mesma família. O estrago foi grande. O telhado de uma delas chegou a despencar. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde, na rua Jornalista Edson Regis, no Ibura de Baixo. Este morador conta que viu o dono de um dos imóveis sozinho, tentando apagar as chamas. E eu parei a moto do outro lado ali e comecei a ajudar ele. E eu vi que ele estava querendo resolver, né? Sozinho. Então, assim, ele entrou para dentro, eu entrei com ele. A fumaça foi se alastrando, os fogos, foi muito forte. E eu peguei ainda nos bem materiais dele, televisão, fogão, bujão, essas coisas, celular. Como o terreno fica próximo ao aeroporto, tanques com água foram enviados antes da chegada dos bombeiros. O combate rápido impediu que as chamas chegassem até cilindros de acetileno, um gás inflamável. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Então vamos para a Polícia Rodoviária Federal, foram 12 acidentes, 28 veículos envolvidos, 13 pessoas feridas, 2 pessoas morreram. Um motoqueiro morreu ao bater na lateral de uma carreta na BR-101 Norte, na Guabiraba. Na batida, a vítima quebrou o pescoço e uma das pernas foi amputada. O acidente chamou a atenção de quem passava pela BR-101, no bairro da Guabiraba, no Recife. A carreta que transportava um maquinário teria acabado de deixar este canteiro de obras, na altura do quilômetro 57 da rodovia. O motociclista vinha no mesmo sentido e não teria conseguido desviar a tempo. Ele acabou atingindo a lateral do veículo. Com o acidente, Ayrton Vieira de Andrade, filho de 28 anos, perdeu uma das pernas e quebrou o pescoço. Não teve tempo ou não freou a tempo e chocou-se, aliás, colidiu violentamente contra o setor lateral aqui esquerdo da carreta, não é? Sofreu um grave acidente e onde tombou sem vida, inclusive uma das pernas, no caso dele, foi totalmente amputada, né, na altura abaixo do joelho, né, vindo a óbito no local.
O perito Severino Arruda informou que o acidente pode ter acontecido por conta da velocidade do motoqueiro. Via de trânsito rápido, até porque aqui é uma BR. Geralmente a moto é até um pouco potente, que é 160. Então, às vezes a velocidade, apesar de tudo, tem uma curva com aproximadamente 300 metros. Então, mesmo assim, não é suficiente para um indivíduo visualizar, o condutor de qualquer um veículo, visualizar tanta distância de acordo com a velocidade, né? A Delegacia de Delitos do Trânsito vai investigar as causas deste acidente. Olha, lembrando que eu estou transmitindo aqui ao vivo pelo site da TV Jornal, pelo live Facebook da TV Jornal e também toda vez que você colocar essa hashtag no canto superior direito, ela fica aí o tempo todo. No seu Twitter, por dentro com Cardinô, o seu comentário pode ir aqui para a tela, tá certo? Veja só o que aconteceu hoje pela manhã ali na área de Boa Viagem. Um protesto dos moradores da comunidade do Pocotó. Os moradores interditaram a rua Ernesto de Paula Santos. Isso foi por volta das 8 horas da manhã. Atearam fogo também em pneus. Essa manifestação foi contra a ação de despejo e demolição das casas. As casas que ficam em cima do túnel Augusto Luceno. Vocês se lembram que construíram casas em cima do túnel e o túnel ele não aguenta e a prefeitura entrou na justiça, a justiça determinou a retirada. De acordo com o movimento dos trabalhadores sem teto, na comunidade existem 42 famílias, mas apenas 4 recebem auxílio moradia no valor de R$200. Os manifestantes têm até amanhã para deixar o local. Eles estão nas moradias em cima do viaduto Augusto Lucena, já há determinação e o prazo terminaria amanhã. Para que eles deixem o local. E começaram a funcionar hoje os equipamentos que vão registrar infrações e multar motoristas que invadirem a faixa azul da Estrada dos Remédios e o corredor exclusivo de BRT da Avenida Caxangá. Todo motorista sabe que é proibido trafegar pela faixa azul em alguns horários e pelo corredor exclusivo do BRT, né? Pois é, mas esses daí, olha só, resolveram ignorar as regras. Só que agora as coisas devem mudar. Pelo menos no corredor exclusivo do BRT, que fica na Avenida Caxangá, e ao longo dos 3,5 km de faixa azul, entre a Estrada dos Remédios e a Rua José Bonifácio, no bairro da Madalena. É que a CTTU resolveu instalar 16 equipamentos eletrônicos de fiscalização. Os equipamentos funcionam como câmeras que vão registrar a presença dos veículos nas faixas exclusivas. A fiscalização vai acontecer apenas nos horários de funcionamento da faixa azul, que é de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite. Na Avenida Caxangá não tem isso não. A infração é registrada assim que o motorista passa pelo primeiro equipamento, e a qualquer hora, do dia ou da noite. A multa para quem for pego é salgada, R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Os moradores da rua Escócia, em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, reclamam de uma obra que a prefeitura começou e não terminou. E dizem que há 15 dias a mureta foi quebrada e não foi feita uma outra para evitar acidentes no local. Olha só como é que está a situação. Olha só. Bom, a Secretaria Executiva de Serviços Urbanos e Manutenção de Jaboatão dos Guararapes informa que as obras vão ser retomadas dentro dos próximos 17 dias. Olha, o policial militar que morreu em Boa Viagem, a informação médica é que foi um infarto. Testemunhas contaram que ele foi visto de madrugada muito alterado. Na Avenida Conselheiro Aguiar, ele invadiu um prédio. Foram muitos gritos até que a polícia militar chegou e aí fez o socorro do PM. Câmeras filmaram toda a movimentação. Põe no ar. A confusão foi durante a madrugada, por volta das 2h15. Câmeras de segurança da área registraram toda a movimentação. Nesse vídeo dá para ver o homem no meio da Avenida Conselheiro Aguiar. Repare que ele passa de um lado para o outro com as mãos levantadas.
Algumas pessoas se aproximam para tentar contê-lo. Moradores contaram que depois disso, o homem invadiu esse prédio. Um dos moradores, né, gritando, né, invasou, ladrão. Foi quando ele voltou, né, e tentou já, e foi quando ele quebrou esse portão aí de fora, né. Quebrou o vidro, não, o vidro foi para entrar. Ele quebrou, né? E para sair foi quando ele quebrou esse portão, né? O maior, né? Dos carros para poder sair, né? Ferido, acredito que na perna, é o que sangrava, né? Justamente por ter quebrado esse vidro daqui, né? O interno, né? A polícia militar foi acionada. Só vi o cara gritando: eu não tô armado, não me mate não. Pelo amor de Deus, eu tenho um filho. Foi sorte que deu para ver. O homem foi identificado como Washington Henrique Júnior. Ele era soldado do 19º Batalhão. Depois da confusão, o homem ainda chegou a ser socorrido para esse hospital particular, mas acabou morrendo. Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do BPTran passava pela avenida e foi acionada para conter o soldado, que estava bastante alterado e precisando de socorro. A nota diz ainda que a ocorrência foi registrada pelo delegado Alexandre Menezes e que a causa da morte será esclarecida posteriormente. O policial militar, que tinha uma rede social com mais de 80 mil seguidores, ele tinha 7 anos na corporação. Ainda não se sabe. Vamos aguardar o exame do Instituto de Medicina Legal, né, para ver o que se conclui sobre a morte dele. Porque ele estava como se fosse um surto psicótico, algo parecido, correndo para um lado para o outro, entrou no prédio, uma correria, uma gritaria, tá? Olha, mais um banco arrombado, o crime aconteceu em Afogados. Nós vamos trazer informações ao vivo. Emerson Pereira, boa tarde. Oi, Cardinô, boa tarde para você, uma ótima semana para todo mundo. Dessa vez o alvo dos bandidos foi essa agência do Banco do Brasil, que fica na rua São Miguel, uma das principais aqui do bairro de Afogados. A informação é que os criminosos teriam chegado durante o final de semana, a informação mais precisa é que teria sido durante essa madrugada do domingo para segunda, e aí eles forçaram a porta detectora de metal para tentar entrar na parte onde fica o cofre, na parte onde fica a gerência, um pouco mais para dentro ali na agência. Os funcionários do banco, quando chegaram hoje para começar o expediente, normalmente foi que perceberam que a fossa, que a porta tinha sido forçada, e aí eles verificaram que tinha uma falha no sistema. E aí acionaram, claro, de imediato a polícia. Durante toda a manhã, o serviço de gerência permaneceu suspenso. A gente percebe que tem a movimentação aqui de clientes do banco, mas somente na parte onde ficam os caixas eletrônicos. Do lado de cá tem um aviso na porta, pedi para o Severino Soares mostrar, tem aqui um comunicado informando sobre a interrupção do atendimento. O banco informa que a agência teve o atendimento suspenso aqui, ó, por conta de um arrombamento, e aí pede para procurar uma agência mais próxima porque não tem previsão para retorno. A informação é que os criminosos não teriam levado nenhum valor. Agora, o que chama a atenção, Cardinô, é que essa agência do Banco do Brasil, como falei, fica em plena rua São Miguel, que é uma das principais do bairro de Afogados. E olha só, a poucos metros do DEPATRE, o Departamento de Polícia, que junta várias delegacias, isso a poucos metros. Aquele prédio ali na frente já é o DEPATRE, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil. Eu volto com você no estúdio. É triste, mas é verdade. Fica junto ali do DEPATRE, que é a antiga Roubos e Furtos, vamos dizer assim, responsável por apurar rouba-banco. Mas que não é a primeira vez que arrombam essa agência ali, né? Vejam vocês, os moradores comentaram sobre o surto que o policial militar teve na Avenida Conselheiro Aguiar. Algumas câmeras registraram o policial militar correndo, primeiro, como se ele fosse guarda de trânsito, aí depois ele corre, ó, tá vendo? Ele passa correndo de um lado para o outro, até que entra num prédio, aí gera uma confusão danada desse prédio, uma verdadeira gritaria, porque nós estamos falando de madrugada, e aí o pessoal com medo, como se fosse uma invasão. Ó, ele correndo, ó, ele correndo. Aí ele abre os braços, ó.
E aí os moradores, né, que ficaram assustados com isso, comentaram com as nossas equipes de reportagem esta situação que viveram hoje pela madrugada, que culminou numa viatura do batalhão de trânsito, segundo diz a PM em nota, levando o policial para o hospital. Infelizmente, ele teve uma parada cardíaca. Essa foi a primeira explicação. Acompanhe comigo. Um dos moradores, né, gritando, né, invasou, ladrão. Foi quando ele voltou, né, e tentou já, e foi quando ele quebrou esse portão aí de fora, né. Quebrou o vidro, não, o vidro foi para entrar. Ele quebrou, né, e para sair foi quando ele quebrou esse portão, né, o maior, né, dos carros, para poder sair, né. Ferido, acredito que na perna, é o que sangrava, né, justamente por ter quebrado esse vidro daqui, né, o interno, né. Só vi o cara gritando. Pode botar, bota pra mim. Deu um black aí, mas vai lá. Foi só isso que deu pra ver na madrugada de onde eu tava. E a confusão se estendeu aí por umas 2, 3 horas. Depois a polícia chegou aqui. A polícia já tava. Você tinha um carro da polícia aqui na Conselheira Guiar na contramão. E com a porta do camburão aberta atrás, já o giroflex ligado, o alerta ligado, e o pessoal tentando conter. Você não via nenhum tumulto não, mas via o cara gritando, só via os gritos de alguém gritando, não tô armado, e meu filho, era isso que o cara gritava na madrugada. Bom, eu vou botar aqui o nosso WhatsApp, né, porque pode ser que a família queira se manifestar, ou os amigos dele. Eu sei que em rede social ele tinha mais de 80 mil seguidores. Policial com 7 anos de serviço, não é, pinta de galã, e que acontece esse episódio. Agora há pouco eu li a nota da Polícia Militar aqui, tá? A polícia prende 3 maiores e apreende 3 menores suspeitos de assaltos aos BRTs. Nós vamos ao vivo agora. Diandra Monteiro, boa tarde para você, Diandra. Olá, Cardinal, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, um grupo que estaria praticando assaltos ao sistema de BRT em Olinda. A prisão foi efetuada pela Rádio Patrulha. Nós vamos conversar com o soldado que estava nessa operação. Muito boa tarde. Vocês estavam realizando rondas no local quando perceberam essa movimentação? É assim que a gente estava realizando rondas no local, fomos chamados por populares informando que acabia de ter realizado o assalto, né? Esse grupo de jovens e adolescentes, né? Quando continuamos as nossas rondas ostensivas no bairro, nos deparamos com duas meninas, 2 mulheres, né, uma de menor e uma de maior, que havia em posse de uma bolsa. Então, em pronto emprego, a Rádio Patrulha realizou a abordagem nessas 2 mulheres, ao qual foi constatada esse número de celulares que todos estão vendo. E do outro lado da rua, tinham 3 rapazes que, ao ver a presença da guarnição, empreenderam em carreira. Nosso efetivo da guarnição empreendeu em carreira atrás dos mesmos e conseguimos capturar eles mais à frente. A gente percebe que tem um facão também. Eles usavam essa arma, então, para no caso, intimidar as pessoas, ameaçar? Justamente, né? A gente conseguiu capturar eles com esse facão. Poderia ser que eles estivessem com outros tipos de armamento. A arma aí, nesse percurso que eles correram, pode ter se desfeito, mas foram capturados com ele esse facão. Agora, chama a atenção a quantidade de celulares. Já se tem uma ideia de quem seria, para quem eles venderiam esses celulares? Você já tem esse tipo de informação? A gente acredita que há um intermédio, né? Eles roubam para vender a outros tipos de pessoas, possivelmente no centro da cidade, que lá tem alguns comércios que vendem esse tipo de celular, possivelmente de caracterização roubados. Nós agradecemos então a participação. Vários celulares, viu, Cardinal? E o que chama a atenção, enquanto a nossa equipe está aqui, vários celulares tocando, inclusive porque as vítimas, as pessoas realmente entrando em contato. O caso foi trazido aqui para o DPCA. Nós voltamos com você. A quadrilha suspeita de estelionato, corrupção, que foi presa pela Polícia Civil, com o apoio do GAECO, que é o Grupo Especial dos Promotores Públicos e da Polícia Militar. A delegada Viviane Santa Cruz explica por que 2 advogados estão presos e qual a participação desses advogados nos crimes. Veja comigo. No momento que começou a investigação e houve a prisão de alguns dos alvos na Operação Passe de Mágica, houve atuação, começou a haver a atuação mais efetiva dos advogados envolvidos, em que eles começaram a tentar criar situações para facilitar
beneficiar os alvos da operação, né? Eles começaram, a gente observou durante a investigação que eles não só se limitavam a realizar um papel de advogado, mas eles iam além, né? Alguns chegaram a esconder dinheiro de origem ilícita em contas bancárias, outro participou, inclusive, na venda de mercadoria de origem ilícita, né? Fruto de um dos golpes que eles praticavam, que era exatamente tentar, inclusive, simular um crime contra uma operadora de seguros. E no centro de convenções, a maior feira de beleza do Nordeste, a Renor. E a gente foi conferir as novidades. Tem muita coisa nova e tem um bronzeamento bem diferente. Basta andar um pouquinho e de cara encontramos o bronzeamento gelado. A Elisa explica pra gente como funciona este procedimento que pode ser feito por R$150. Essa é a nova técnica do bronzeamento a vapor, que agora está sendo muito procurado. Em uma aplicação a cliente já sai com bronze perfeito, só que tem o tempo de secagem que ela ainda vai terminar em casa. Quem é que pode fazer esse bronzeamento gelado? Todas as pessoas podem fazer. Para o público masculino também tem novidades. O spray 3D, que é uma tintura temporária em até 6 cores, promete ser sucesso, principalmente no Carnaval de 2019. Isso é uma técnica diferenciada com alguns dos nossos barbeiros, que a gente consegue dar um efeito chamado efeito 3D. De um lado, de uma cor, quando você vira, ele vai dando daquele chamado efeito camaleão. Chegou para ficar. Um homem foi preso suspeito de matar a própria mãe dentro de casa na cidade de Catende. A vítima estava grávida de 3 meses, foi morta a tiros. E segundo a polícia, esse crime aconteceu depois que o filho tentou roubar R$1.000 e uma arma da mãe. De acordo com informações da polícia, Adriel Eric da Silva, de 19 anos, teria matado a própria mãe, a comerciante Maria Lucivânia da Silva, de 35. Ela era conhecida no local por Índia e estava grávida de 3 meses. O crime aconteceu no fim da manhã do sábado, após o filho tentar furtar a quantia de R$1.000 e mais uma arma da mãe. Houve discussão e Adriel acabou atirando várias vezes contra a comerciante. O outro filho da vítima, que não quis ser identificado, estava no momento do assassinato. Naquela subiu para tomar banho, ele já tinha arrombado o guarda-roupa, pegado a arma dela, o dinheiro. Eu estava só esperando ela chegar para executar ela. Ela correu até mim, me abracei ela, ela fica comigo. Aí eu disse que ela pulava sentada lá no canto, falou que sentei ela, corri para chamar ajuda, mas como eu voltei, não adiantou mais. Após o crime, Adriel tentou fugir para a casa de um conhecido, mas foi capturado pela polícia. Quando chegou lá, estava a minha porta fechada por dentro e ele já tinha corrido por trás, porque os caras já tinham ido pegar ele, né? Chegou lá, conseguimos rodear por trás e ele estava dentro de uma casa, escondido. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Catende e em seguida levado para a delegacia regional de Palmares. Você trazer uma pessoa ao mundo, 9 meses, entendeu? E você observa que os filhos morando com ela, já maiores, mas morando com ela. Maiores, mas morando com ela. E provavelmente ela com um novo relacionamento, é uma pessoa jovem. Acho que a gestação desse menino foi o quê? Ela tinha 15 anos. Pela idade aqui, não é? Aí você, dando todo cuidado ao filho, o filho vai lá te roubar, você vai impedir, ele pega uma arma e atira. E ela guardaria uma arma. Essa arma seria dela. E você vê o depoimento desse rapaz, que é a principal testemunha que estava lá e que viu tudo. Vê só, vê. Naquela subiu para tomar banho, ele já tinha arrombado o guarda-roupa, pegado a arma dela, o dinheiro. Eu estava só esperando ela chegar para executar ela. Ela correu até mim, me abracei ela fica comigo. Aí eu disse que ela pulava sentada lá no canto, falou que sentei ela, corri para chamar ajuda, mas como eu voltei, não adiantou mais. Coisa horrível, meu Deus. Olha, violência perto do aeroporto do Recife que assustou passageiros nesse final de semana. Um homem de 38 anos foi esfaqueado do lado de fora do aeroporto e aí ele entrou pedindo socorro. Lembrando o seguinte, o incidente foi do lado de fora. E ele correu para dentro do aeroporto, ele teria levado 3 golpes de faca. Segundo o posto policial do aeroporto, ele foi levado em uma ambulância do próprio terminal para a UPA da Imbiribeira, onde recebeu atendimento e foi medicado e está bem, recebeu alta.
A gente ainda espera uma nota da Polícia Civil que já está investigando o caso. Mas lembrando que ele correu para dentro do aeroporto, mas a confusão foi do lado de fora. Olha, um policial rodoviário federal teve a arma roubada durante um assalto a um mercadinho no centro do Recife. Deixa eu ir ao vivo aqui, trazendo as informações de Ana Monteiro. Pois é, Cardinô, esse mercadinho fica aqui na Rua do Hospício, no centro do Recife. As informações são de que 2 suspeitos armados teriam chegado ao local e teriam anunciado esse assalto ontem por volta do meio-dia. Esse policial rodoviário federal estava no mercadinho, foi abordado e teve a arma levada pelos bandidos. O pessoal aqui na região reclama realmente da insegurança. O dono do mercadinho não quis gravar a entrevista, mas informou que essa foi a primeira vez em que o estabelecimento dele realmente foi alvo dos bandidos. Mas por aqui vários comerciantes reclamam da situação, eles falam da falta de policiamento. Os carros da polícia que passam por aqui não param no local, eles passam e aí o pessoal continua com aquele sentimento realmente de insegurança. A gente percebe que tem muitos comerciantes também ambulantes aqui na área, alguns não quiseram realmente falar com a gente por medo, é realmente aquele sentimento de insegurança na área e o pessoal pede mais policiamento aqui no centro do Recife. A gente está vendo 2 mulheres se aproximando aqui, realmente o pessoal que vem passando aqui, muito boa tarde, a senhora se sente realmente insegura aqui no centro da cidade, tem medo? Principalmente insegura, de assalto, dessas coisas e buracos demais na rua para idosos. É incrível, a gente tem que ficar o tempo inteiro olhando pro chão. Vem pra cidade, mas fica com medo, né? Com medo, é. Olha aqui onde é a bolsa. Sempre na frente já para tentar evitar. Para segurar, é. A gente agradece então a participação de vocês, a palavra realmente, muito obrigada, viu? A palavra realmente das pessoas que vêm aqui para o centro da cidade, mas o sentimento realmente, Cardinô, é de insegurança. Voltamos com você aí no estúdio. Eu fico olhando as imagens do assalto em que o policial rodoviário federal acabou tendo a arma roubada. Olha, o sujeito com a calibre 12 cano cerrado. Vê. Ó, tomou a arma, ó. Olha só. No meio da rua, meu amigo. Isso é uma esculhambação. Aí pergunta para mim se alguém foi preso. Ninguém foi preso. Voltando naquela quadrilha suspeita de estelionato, corrupção. Durante essa operação, teve um mandado de busca polêmico. É uma busca e apreensão que foi cumprido esse mandado na casa de um promotor de justiça. O procurador Ricardo Lapeda, quando eu falo procurador, porque ele é superior, é como se fosse o capitão, né, e o coronel. O coronel é superior ao capitão. O procurador é superior ao promotor. Então, o procurador Ricardo Lapeda falou sobre os indícios de que o promotor teria praticado corrupção passiva. Veja. Então, encontramos elementos suficientes de que poderia haver corrupção passiva, não é? De uma certa forma, ele passou a colaborar através dos pedidos dos advogados da organização criminosa, ele passou a auxiliar alguns pedidos como transferências de um presídio para outro, de um presídio não, do Cotel para o Pejalbe, e aí os elementos permanecerem juntos. Então isso foi com a interferência dele, ele é promotor de execuções penais, e em função da natureza do trabalho dele, é que ele conseguia agir favorecendo presos. Que tipo de vantagem financeira? Obtinha vantagem financeira, há indícios disso, inclusive com recebimentos de presentes, etc. Dinheiro também, doutor? Dá para estimar quanto? Não há ainda, porque isso ainda está sendo objeto da investigação que está sendo feita.